o prazer em conhecer está na Avenida Barão de Maruim, uma das principais da capital sergipana. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias. Barão de Maruim foi um título recebido pelo importante político sergipano João Gomes de Melo. Ele foi um homem generoso que dedicou a sua vida ao exercício da filantropia. Mesmo sem formação acadêmica, Barão de Maruim chegou a exercer diversos cargos políticos aqui em Sergipe. Ficou conhecido até nacionalmente. Hoje, o prazer em conhecer quer saber se os sergipanos conhecem a história de Barão de Maruim. O senhor sabe quem foi o Barão de Maruim? Vejo falar, mas não sei, não conheci ele não. É o barão é do mar, né? Deve ser um peixe, né? Conheço a rua, agora quem foi a pessoa eu não sei, realmente eu não sei. Não tenho conhecimento a fundo do quem é Barão de Maruim, mas conheço a Avenida Barão de Maruim, que é muito conhecida. Eu acho que foi o presidente da República, não foi não? Sei que foi uma pessoa importante em nosso estado. Mas detalhe, infelizmente eu não sei. João Gomes de Melo, o Barão de Maruim, nasceu em 18 de setembro de 1809, no engenho Santa Bárbara, em Santo Amaro das Brotas. Ele seguiu o exemplo dos seus antepassados e se dedicou à agricultura, adquirindo rapidamente riqueza. O Barão nasceu em 1809, ok? A região Cotinguiba é toda subordinada ao município de Santo Amaro das Brotas. Como o engenho Santa Bárbara, que era de propriedade dos pais do Barão, está hoje no município de Rosário do Catete, o povo de Rosário diz que o Barão nasceu em Rosário. E é interessante que parece que foi assim, houve um acordo para o Barão não desagradar a nenhum desses três municípios. Então, se você buscar a história, se você der um recuo na história, até 1836, Rosário pertencia a Santo Amaro das Brotas. Esse engenho Santa Bárbara, na época que o Barão nasceu, em 1809, estava em terra de Santo Amaro das Brotas. Então eu pergunto, o Barão nasceu em terras em Santo Amaro das Brotas. E aí, em 1848, ele recebe o título de Barão de Maruim. Então eu digo o seguinte, que o Barão agrada a esses três municípios que brigam para tê-lo como filho ilustre. Ele nasce em terra de Santo Amaro, o engenho Santa Bárbara está hoje em Rosário do Catete e recebe o título de Barão de Maruim. Barão de Maruim foi deputado-geral, vice-presidente da província e senador do Brasil. Foi também presidente de Sergipe, o que seria hoje governador do estado. O Barão de Maruim era um homem de grandes influências nacionais. Quando era vice-presidente de Sergipe, mostrou ao então presidente Inácio Barbosa que Aracaju era mais viável economicamente para o crescimento do estado e, por isso, deveria ser a capital de Sergipe. Alguns historiadores afirmam que foi o Barão de Maruim quem arquitetou a mudança da capital para Aracaju em 1855. Outros dizem que foi Inácio Barbosa que fez tudo sozinho. Mas a história mostra que foram os dois que cuidadosamente traçaram o plano da mudança. Foi ele que, junto com o Inácio Barbosa, grande político, grande chefe na época, né, foi líder do Partido Conservador, foi ele que arquitetou, foi ele que pensou uma capital com possibilidade de escoar seus produtos agrícolas. Aracaju tinha a produção muito grande de cana-de-açúcar, produção de algodão. Então é o Barão de Maruim que se preocupa em trazer essa capital para a região Cotinguiba, de trazer aqui para a margem do rio Sergipe, e que era também antigamente chamado do Cotinguiba. Tanto é que está aí o Cotinguiba porque o rio ali no centro de Aracaju era chamado de Cotinguiba. Por isso que nasceu o Cotinguiba Esporte Clube. E aí essa possibilidade de Aracaju crescer, desenvolver, foi uma visão, foi arquitetado pelo Barão de Maruim. Para agilizar a mudança da capital, o Barão de Maruim usou tudo o que podia: dinheiro, influência e poder, para convencer os demais deputados a votarem na transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju. A reunião aconteceu às escondidas, no engenho Unha do Gato, no município de Rosário do Catete. No período da mudança da capital, Aracaju possuía apenas praias desertas, com várias lagoas com águas estagnadas.
origem das febres intermitentes. Por falta de saneamento básico da nova capital, milhares de pessoas morreram na época, inclusive o próprio presidente Inácio Barbosa. Quando Inácio Barbosa morre, Aracaju nasce, vem para o povoado Santo Antônio do Aracaju, ele se instala numa região de charcos, uma região insalubre, e o que é que acontece? Como não havia saneamento, havia uma preocupação em exportar toda a produção de cana-de-açúcar. Os navios que entram para buscar essa cana-de-açúcar para levar desenvolver nossa economia, eles trazem, em contrapartida, o vibrião colérico e infesta Aracaju da epidemia do cólera. Então Aracaju nasce dentro da maior epidemia que já se registrou na história científica do estado. 3.000 pessoas morreram de cólera nessa época. De acordo com a pesquisadora Lúcia Marques, apesar do caos que se instalou na época, o Barão de Maruim mostrou firmeza e dedicação na administração da nova capital. Quando Inácio Barbosa faleceu, já em setembro, Aracaju é transferida em março. Em setembro, Inácio Barbosa morre e quem assume o governo é o Barão de Propriá, José da Trindade Prado. E não sei por que o Barão de Maruim, que era o primeiro vice-presidente, que deveria ser ele, assume logo, ele só assume depois. E é o Barão de Maruim que enfrenta com muito heroísmo, com muita dignidade, essa epidemia, esses problemas de administração. Nada impediu que o sonho de Barão de Maruim e Inácio Barbosa tornasse realidade. Mesmo sem nenhuma estrutura, Aracaju virou a capital de Sergipe. O tempo mostrou que os fundadores tinham razão. Um povoado pantanoso era a melhor opção para a criação de uma cidade moderna. O prazer em conhecer vai agora ao intervalo, mas no próximo bloco volta com mais informações sobre a história de Barão de Maruim. É só um instante. Estamos de volta com prazer em conhecer. Hoje contando a história de Barão de Maruim, um dos políticos mais importantes da história de Sergipe. O Barão de Maruim foi um homem dedicado à religião. Recebeu diversos títulos da Igreja Católica. Na política, ocupou diversos cargos públicos. Fez nome em Sergipe e nacionalmente. Será que os sergipanos conhecem a história de Barão de Maruim? Sabe quem foi o Barão de Maruim? Rapaz, não sei informar não. Quem foi o Barão de Maruim, não. Não, já nasceu nesse tempo assim, eu acho que não era nascido ainda não. Sei não. O senhor sabe quem foi o Barão de Maruim? Não, eu já estudei alguma coisa a respeito, mas não me lembro no momento. Não. Nunca ouvi falar nada dele? Já ouvi falar, mas assim não lembro não. Barão de Maruim dedicou-se à agricultura. Tirou da terra a sua fortuna. No município de Maruim, distante 26 quilômetros da nossa capital, é